Na verdade, eu estou aqui, doutor José Maria Gomes Pérez, aqui, caso que está ali presente conosco, obrigado pela confiança. Podíamos alterar? A nossa síndrome congestiva venosa pélvica. Vou mostrar para vocês um caso, ao longo de 18 anos, que nós fomos procedimentos nessa paciente. Essa é uma paciente de 36 anos. Eu posso passar esse médico membro inferior esquerdo, compressão da veia ilíaca esquerda pela artéria ilíaca comum direita, conhecida como Cockett-May-Turner, de janeiro de 2005. Normalmente, nesses casos, colegas, já perguntando ao Pablo, nós faríamos o quê? Procedimento endovascular, cirurgia aberta. Lembra que nós temos aí praticamente 16, 17 anos. Queria a opinião de vocês. Primeiro, com a descrição, depois o paciente é sintomático, né? Existe sintomatologia, mandatório vascular, se for esse o diagnóstico. Não sei se os caras, colegas aqui, concordam. Vinícius? Eu acho que esse é o caso inteiro, né? Mas afirmando o diagnóstico é sempre muito fácil, né? A gente tem pego muito, acho que o começo disso daí gerou uma colocação de stent muito grande e muitas vezes de uma forma equivocada, né? Mas, sem dúvida, na pressão sintomática, o tratamento endovascular ele é mandatório. Perfeito. O procedimento SO, né? Era um quadro clássico. Na época, o procedimento realizado ficou na dúvida, mas como o paciente era extremamente sintomático, foi feito o procedimento invasivo, foi feita a cirurgia de transposição da artéria ilíaca esquerda para a situação posterior, em relação à veia ilíaca comum esquerda, mas em relação aos resultados, a cirurgia não resolveu os sintomas da paciente, ela continua edema, o cansaço, o tratamento foi otimizado, o paciente tornou-se triatleta, mais incapacitada para realizar de suas atividades físicas. É um adendo que ela, na verdade, é esposa de um primo meu de segundo grau. Quer dizer, esse é um problema ainda maior, né? Em 2007, por aproximadamente faz avaliação com Doppler com uma de cerca de 80% na ilíaca comum esquerda. Já tem aqui o resultado, nós fizemos uma angioplastia na época, e aí eu vou colocar a imagem para vocês, que nós temos aí da flebografia, e nós fizemos só angioplastia. Eu queria saber se os senhores fariam também stent ou só angioplastia. Passo a palavra para a mesa. Sempre stent. Sempre com stent? Sempre. Concordo. 100%. Pois é, na verdade, o que nós fizemos foi só balão. Ela já tinha operado. Foi exatamente por isso que nós não fizemos o stent, porque a cirurgia, na verdade, a compressão já não existia. Não fizemos este caso, tá? Nós fizemos apenas as imagens de controle, mostravam que no final de compressão o fluxo era normal, não havia nenhuma evidência de estenose, então nós só fizemos angioplastia. Sim, exatamente. Não tinha nenhuma circulação colateral, como nós vimos no início. Então, nós fizemos a anticoagulação. É importante que esse caso é de 2007, tá? Nós temos 14 anos, os DOACs ainda não eram recomendados de uma forma ampla. Nós utilizamos a anticoagulação com varfarina por 6 meses. O controle durante 2 anos foi efetivo, quando o paciente nos procurou com novos sintomas em 2010. Ela apresentava dor na fossa ilíaca, capacitação para os exercícios físicos cada vez maiores, bom estado geral, veias reticulares de lado inferior esquerdo, e apresentava uma massa dolorosa não pulsátil na fossa ilíaca esquerda de difícil definição quanto ao tamanho e consistência. Para vocês, do eco, temos a pressão externa de diâmetro, na verdade, abaixo da área tratada por angioplastia, que foi na ilíaca comum. Baseado nisso, a pergunta que eu faço, essa é a imagem, né, da flebografia,
Nós queremos ganhar o iPhone, tem seu caso ainda? Então, o que é que acontece? Feita uma flebografia, o paciente apresentava uma dilatação, um aneurisma saccular da ilíaca externa esquerda, aqui a angiotomografia mostrando que era realmente um aneurisma, não estava roto, era um aneurisma eletivo, mas com dor, e nós ficamos assim, o que fazer? Sabíamos que era sintomático, faria uma reoperação com uma pontação, endoprótese, e aí, colegas, o que vocês acham? Bom, é um caso bem complexo. Acho que a cirurgia com enxerto e coagulação perene seria uma opção, principalmente considerando a paciente jovem, né? Entendi. Bem, continuando, então, nós fizemos então uma implante de endoprótese da Excluder, com anestesia, sedação, cateterismo bilateral. Aí que nós temos aí a endoprótese. Ela inicialmente não ficou bem expandida, havia um certo de persistência de fluxo, nós a expandimos mais, o resultado gráfico mostrou o controle adequado do aneurisma. Bem, então, heparina, Xane, sintomas, voltamos à varfarina, teve alta hospitalar com varfarina 5 mg dia. Em 2013, na pelve, dispareunia, constipação intestinal intermitente, submetemos ao paciente a exames de imagem, inicialmente por ecodoppler, que apresentava, na verdade, não apresentava sinais de compressão ao sistema ilíaco, porém apresentava pélvica, refluxo e calibre das veias acima de 8 milímetros, conforme mostra o algoritmo de Monedeiro. E aí, o que é que vocês fariam? Sintomática? Paciente sintomática, com dispareunia, com dor, com alterações do hábito intestinal, síndrome clássica de varizes pélvicas. Daí, a embolização dessas varizes pélvicas. Certo, Vinícius? Pode ser? Pode, mas a primeira coisa é descartar se ela tem um nutcracker associado, né? Porque, às vezes, não é só o refluxo primário, então é importante um exame de imagem melhor, ultrassom, combinar angiorressonância, angiotomia até AIVs, porque aí se embolizar uma veia suficiente no nutcracker importante, né? Você pode transferir o sintoma lá para o renal, hematura, etc. Mas é uma opção, então, mas investigar é melhor. Perfeito, sua colocação foi muito bem, porque nós fizemos uma angiotomografia que mostrou que não havia quebra-nós, mas havia uma veia gonadal esquerda bastante dilatada, como mostra aqui, né? Nós procedemos à embolização das varizes pélvicas, inicialmente com polidocanol, fizemos a embolização com molas do lado esquerdo, fizemos a embolização do lado direito com molas. O paciente apresentou melhoras dos sintomas pélvicos, Doppler ok, voltou 60 dias a fazer todas as atividades. Em 2015, para a prevenção da gravidez, utilizou contraceptivo e teve uma trombose infrapatelar, que foi já agora tratada por rivaroxabana. Após 6 meses, recanalização total, suspendemos a riva, mas se identificou trombofilia. Ela, na verdade, tem SAF. Em função disso, nós iniciamos o Coumarinho, como são os protocolos. Fizemos, então, a recomendação de uma anticoagulação por tempo indeterminado. Controles por Doppler mostravam-se que todos os tratamentos prévios estavam sendo efetivos. Bem, em 2021, início desse ano, na pandemia, essa paciente apresentou dismenorreia, diagnosticado um leiomioma uterino difuso. O histórico clínico, o ginecologista preferiu não abordar cirurgicamente, pediu a nossa opinião e nós recomendamos, já finalizando o caso, fizemos a embolização dessa paciente com partículas de acrílico, uterina direita, uterina esquerda, concluindo para alongar. Essa é uma síndrome congestiva venosa hipertensa, mostrando uma doença com sintomas inespecíficos. É muito importante a evolução desses pacientes por imagem. O tratamento vascular se tornou uma opção. É importante divulgar esse método dentro da SBV, principalmente junto aos colegas não vasculares, falando Tecnovac, unir conhecimento e tecnologia. Paciente aqui em competição recente. Opa, acho que apertei errado. Deixa eu voltar aqui.
De baixo aqui. Redondinho de baixo aqui, voltando aqui. Paciente. Continuando. Eu queria fazer uma menção aqui. À direita. Gabriel Ler Monteiro, subicou Espeleta, quando eu estive lá em BR Internacional, e esse médico fantástico, que é o Dr. José Maria Gomes Pérez, que, na verdade, nos ensinou a valorizar essa doença. Ele é uma pessoa fantástica, um querido amigo. Parabéns ao Espírito Santo por tê-lo como um dos seus membros, e nós, como seus colegas da SPACV, somos muito honrados por tê-los na nossa convivência. Era isso que eu queria apresentar. O nosso muito obrigado a todos. Bom, boa tarde a todos. Agradecer ao Eliúde e à comissão pelo convite. É sempre um prazer voltar à minha terra para visitar meus parentes e encontrar um monte de amigos aqui também. Eu trouxe um caso que é de um protocolo que a gente está desenvolvendo no AC, que é comandado pelo professor Coelho, e que é sobre doença venosa pélvica. Então, a gente reúne os pacientes com sintomáticos de doença venosa pélvica e um protocolo de tratamento que eu vou mostrar mais ou menos o que a gente tem feito lá. Eu trouxe um caso, então, uma paciente, a maioria jovem, né, como a gente viu, 38 anos, motora de vendas, ficava muito em pé, e tinha dor crônica, mais de 6 anos, de intensidade, então a gente tem uma escala de dor, essa escala dela chegava de 8 em 10, né, sendo que 10 é a pior dor possível, que obriga a paciente a ir para o hospital. Era pior no final do dia, quando ela trabalhava, e sobretudo quando ficava em pé ou sentado. Tinha dispareunia associada, importante, pior após o ato sexual. É importante saber diferenciar um pouco essa dispareunia, não é qualquer uma que está relacionada à doença venosa pélvica, isso é aquela que vem depois do ato sexual. E geralmente a paciente queixa muito mais no dia seguinte. Ela fala que dói muito mais no outro dia, né? Então, é esse tipo de dispareunia que ela tinha. Dismenorreia também era importante. Opcional oral, estrogênio mais progesterona. Tinha um filho, né, de 8 anos de idade. Ao exame físico não tinha nada que chamava tanta atenção, não. Esses pacientes eles são feitos, além do exame, na amnésia, a psicóloga faz uma avaliação com SF36, né, um método, aí, uma escala um score de gravidade não específico para a doença venosa, mas é o que mais a gente pode usar, porque não tem nada para doença venosa pélvica. Tem para varizes, tem para úlcera, mas para nada. Então, ela tinha essas alterações que nós vamos comparar depois. Isso é uma coisa que eu gostaria até de perguntar, né? Acho que foi chamada a atenção. Acho que o Zé Maria, como foi falado pelo Carlos, uma das pessoas que mais chamou a atenção para esse tipo de doença, junto com o Sandri também, né? Para doença venosa, um dos pioneiros assim falar. Então dá para citar também. Com que frequência a gente interroga isso numa paciente que vai no nosso consultório? Às vezes a gente só quer saber se tem dor na perna, se a perna está inchada, se tem algum sintoma. Mas será que a gente interroga? Será que é válido para todo paciente, por exemplo, de varizes, doença venosa de membro inferior, a gente interrogar um pouco mais sobre esses sintomas pélvicos? Né? Que tipo de diagnóstico diferencial a gente pode tirar desse caso? Vou perguntar à mesa aí, rapidinho, para poder se alguém comenta sobre isso. Sempre interrogo. Sempre. A gente, pensando nas síndromes compressivas venosas, você acha na literatura até 30% da população mundial com síndrome meitânia. É a síndrome anatômica. Não tem os sintomas, mas eu sempre interrogo, tentando identificar precocemente. Até porque a recidiva, ela gera o questionamento do próprio paciente, né? Então, se você não fizer a anamnese completa e buscar outros diagnósticos diferenciais, de fato, você fica vendido quando você inicia um tratamento que você poderia ter feito de forma mais completa inicialmente. Concordo plenamente, sempre faço a investigação, valorizar sempre o exame físico. O edema de membro inferior isolado é bastante comum, e a presença de varizes, às vezes, mais em um membro do que outro. O exame físico é fundamental nessa análise, Vinícius. Bom, dá continuidade, então. O protocolo é o seguinte: esses pacientes eles fazem um ultrassom pélvico transvaginal, é o primeiro exame que é feito, e junto com o Fleury, eu vou mostrar, é feita uma angiorressonância dinâmica, chamada aquele protocolo TRIX, mas com injeção podálica do membro inferior esquerdo. É funcionado uma veia no pé, vou mostrar à esquerda, e é por onde é feito o gadolino. Então, esse era o Doppler da paciente. Então, ela tinha um refluxo da veia ilíaca interna esquerda, tinha refluxo de Pogas, tinha varizes pélvicas, principalmente à esquerda, aquelas veias paruterinas bem dilatadas, tinha sinal de compressão moderada da veia ilíaca,
Essa classificação, apesar de ela ser muito controversa na literatura, ela é apanhada de doença arterial, de outros dados, mas a compressão moderada seria entre 50% e 70%, acima de 50%. E tinha também sinais de compressão da veia renal moderada também, e refluxo da veia gonadal esquerda, que tinha um diâmetro de 9 milímetros. Então, a paciente tinha bastante coisa, né? Tinha bastante alteração, e, incrivelmente, a gente vê isso em quase todas as pacientes. Tem esse combo aí inteiro, né? Aí vai para... São dois videozinhos, se eu puder passar um, o primeiro e o segundo. Então, isso é uma angiorressonância, que eu estou trazendo a imagem como a gente vê em cortes axiais, né? Tem a veia gonadal, não sei se vocês conseguem ver ali, tem um... Esse aqui. A veia gonadal bem dilatada, se for até o final ali, para. Né? Pode passar o próximo. E aqui mostrando que eu tinha também um pouco de compressão da veia ilíaca, que a gente vai ver. A angiorressonância ela tem uma capacidade de hiperestimar, muitas vezes, as compressões. Passa o vídeo. Pode passar o próximo. Ele não está passando. Ah, foi. Aqui é um videozinho, pode passar. Aqui mostrando como é a reconstrução. Fica bem bonito, ó. Então, pode deixar passar isso. É injetado pelo pé esquerdo, então a gente vê com muita clareza, subindo pelo membro inferior esquerdo, depois vendo a circulação arterial e o refluxo da veia gonadal. É um exame bem bonito, traz bastante informação, como a gente vê muitas vezes na própria angiografia. E baseando nesses dois exames, a gente acaba decidindo o que fazer. Como foi escolhido o que fazer nesse caso? Né? Então, era uma paciente que tinha uma compressão importante aqui na veia ilíaca, que a gente usa como comparação. Volta, por favor. Então, tinha uma compressão. A gente faz o cálculo de área, né, na verdade. Então, a área na compressão, comparada com a área no terço distal da veia ilíaca, né, a gente vê que tem mais de 50% de compressão, mas também existia compressão da veia renal, também importante. Então, tinha uma paciente que aparentemente tinha uma compressão da veia renal e compressão da veia ilíaca associada a refluxo de gonadal. O que fazer nesse caso? Por onde começar? Só embolizar a gonadal? Ou fazer o May-Turner, tratar a veia renal? Né? Isso aqui é a flebografia. Passa o vídeo, por favor. Então, tinha mostrando como a ressonância mostra desvio, né, pelo lado. E aí o refluxo da veia gonadal bem importante. Né? Pode parar. Isso. O que fazer nesse caso? Essa é a pergunta. Acho que estamos no tempo aí, mas dá para a gente discutir um pouquinho. Só embolizar a gonadal, fazer o stent da renal com embolização gonadal, só botar stent na ilíaca, ou fazer uma derivação gonadal para veia ilíaca? O que vocês fariam da mesa nesse caso, nesse paciente? Bem sintomático. Bem sintomático. A nossa tendência é tratar o mais sintomático, mas em função de você abordar, no caso com stent, por angioplastia, até a situação da anticoagulação, da antiagregação, né? Então, nós temos feito, neste caso, a impressão que me dá que teria recomendado de você fazer a embolização primeiro, porque você não precisaria anticoagular ou antiagregar depois, você colocar um stent. Eu já tive a possibilidade de fazer tudo num tempo só, tá? Isso já aconteceu. Eu embolizaria primeiro, como é que eu faço? Embolizo a gonadal, depois eu coloco um stent na renal, tá certo? E depois eu coloco o stent na ilíaca. E aí eu poderia anticoagular sem problemas. Qual foi o racional que a gente desenvolveu lá? O racional nessas doenças é a gente tratar sempre a obstrução primeiro, o refluxo deixar para depois. E tentar tratar primeiro a obstrução mais, no caso aí, distal, né, mas seria o proximal na cabeça, de onde vem o sangue. Então, nesses casos, quando a gente tem a compressão também associada da veia ilíaca, o que é importante, primeiro a gente trata a veia ilíaca, e não mexe mais em nada, e observa. Foi o que a gente fez nesse caso. Então, na verdade, aqui ela tinha bastante alteração, e foi feito... Passa o vídeo, por favor. Tem um vídeo também. Foi feito só a angioplastia convencional mesmo, como todos estão habituados a fazer, e acompanhar esse caso. E aí a gente teve surpresas nesse... Aqui foi um stent novo, foi utilizado, ele até teve um recall dele, né, mas estava disponível. E
Vou passar. Bom, antes disso, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, não foi usado o IVUS, a gente usa o IVUS, mas como foi no HC, estava com dificuldade em conseguir o IVUS, acho que o IVUS é importante como método de avaliação, principalmente da compressão, mas infelizmente não está disponível ainda para esse ano aí, tem uma briga da faculdade, da Fundação Faculdade de Medicina lá para conseguir o IVUS. Foi feito apenas isso. Essa paciente teve uma melhora muito importante, então já tem mais tempo, aqui eu botei só 6 meses, por quê? Em 6 meses, o mesmo caso, a gente viu que todas as pacientes melhoraram em 6 meses. Impressionante. Melhoraram em tudo. Dispareunia, dor pélvica, voltaram normal. Só que a gente está tendo a surpresa agora. Um ano, as pacientes voltaram a ter sintomas de novo, principalmente sintomas pélvicos. O sintoma de dispareunia não voltou, mas os sintomas pélvicos estão voltando nesses pacientes depois de um ano, tratando apenas, fazendo angioplastia de ilíaca. Então, a gente está tentando agora, a gente vai complementar nas pacientes, complementar o tratamento. Ou vai fazer uma derivação como tenente derivação, ou vai fazer uma angioplastia da veia renal com embolização da gonadal, né? Então, essa paciente com 6 meses melhorou, agora está com 1 ano e ela está com bastante sintoma pélvico de novo. Aqui é só o SF36 pré e pós, então teve uma melhora bastante com 6 meses, mas realmente com 1 ano a gente teve a segunda surpresa. A segunda surpresa é que os pacientes estão voltando a ter os sintomas novamente. Então, talvez isso, talvez o tratamento escalonado seja uma opção. Você melhora o paciente, mas parece que o voo é um voo de galinha, um voo meio curto. Então, o que a gente vai tirar daí? Eu acho que vai esperar ainda de tratar um número maior de pacientes, mas saiu hoje basicamente sobre isso. Em 6 meses teve uma melhora muito grande da dispareunia, mas a dor pélvica ela teve uma melhora bem razoável, só com a angioplastia da veia ilíaca. Era isso que eu queria trazer para vocês. Acho que a gente está no tempo, né? Talvez abrir para discussão, mas foi dessa forma que nós tratamos. Eu queria só comentar em relação à angioplastia renal. Eu tenho muita dúvida do benefício, sabe, Vinícius, de fazer angioplastia, porque tem aquela história de que o paciente tem que ter hematúria, o sintoma é inexplicável. Eu normalmente embolizo e depois eu coloco um stent. Tem colegas que colocam o stent e gostam de embolizar pela malha. Eu fui tentar fazer isso umas vezes, foi muito ruim depois entrar mesmo com o stent de malha aberta, então eu prefiro embolizar. Então, acho que a conduta sua é adequada e realmente a gente observa que os pacientes do membro inferior, porém o quadro venoso pélvico não. Algum outro comentário? Estamos quase no fim. Marcelo? Pergunta? Não, rapidinho. Não, a questão acho que tem que ser vista é o seguinte: às vezes o paciente ele tem a oclusão ali da ilíaca ou tem um estreitamento e na verdade a gonadal é colateral. E aí às vezes você entra para fazer embolização dessa colateral dele, você piora o caso do paciente. E o que o Vinícius falou é realmente o que a gente tem muito observado. A gente faz, às vezes, o tratamento lá de baixo da obstrução desse paciente e ele melhora a clínica, a questão pélvica, só que torna um ano depois. Porque ele já desenvolve vários ali que você diminui, despressuriza, mas com o tempo aquilo vai se pressurizando de novo por conta de colaterais, já que a veia ficou doente, né? Então, hoje, a conduta mais que a gente tem feito realmente é abrir a ilíaca, né, e embolizar, e fazer a embolização, porque realmente tem um retorno muito grande. Mas deixar isso bem claro, que eu já vi muita gente que às vezes faz só embolização e a paciente piora, e às vezes não sabe explicar que, na verdade, aquilo era uma colateral, né? Ok, damos encerrada essa mesa e gostaria de chamar a atenção sobre o simpósio da Covatec, que vai ter a sequência.